Então, tá. Bom, hoje a gente vai estudar Bereshit. Bereshit a gente já estudou, né? A gente vai fazer a Parashá 1, que é sobre Bereshit. Mas, falando sobre o capítulo 1, vai do capítulo 1 até o 6:8. Mas como a gente acabou de estudar Gênesis, então a gente vai ler Isaías 42, do 5, versículo 5, até o 43:10, para a gente comparar Isaías e depois João, do 1 até o 18, para a gente fazer essa comparação, que é o estudo da Paraxá, tá? Com Gênesis, tá bom? Que a gente acabou de estudar, Gênesis 1. Então, vamos lá. Alguém quer ler para a gente? Isaías 42, 5 até o 43:10. Quem puder, eu agradeço. Aí a gente começa. Isaías 42, 5. Não, ninguém vai conseguir? Tá bom. Eu leio, então. Sandrinha, você pode ler para nós? Leio. É 42, 5 até o 43. Até o 10. 43, 10, né? É aqui. Pode ler direto os dois, sem parar? Então, vamos lá. Assim diz Deus Adonai, que criou os céus e os espalhou, que estendeu a terra e tudo que cresce nela, que dá o fôlego às pessoas existentes nela, e espírito aos que andam sobre ela. Eu, Adonai, o chamei com justiça, o segurei pela mão, o modelei e fiz de você uma aliança para o povo, para ser luz sobre os goins, a fim de que possa abrir olhos cegos, libertar os prisioneiros do confinamento, os que vivem em trevas no calabouço. Eu sou Adonai, este é meu nome. Não concedo minha glória a mais ninguém, nem meu louvor a nenhum ídolo. Vejam como as predições antigas se tornam verdadeiras. E agora declaro coisas novas, as antes que brotem. Falo a vocês a respeito delas. Cantem a Adonai uma nova canção. Deixem seu louvor ser cantado desde os confins da terra, pelos que navegam no mar e por tudo que nele existe, pelas regiões litorâneas e pelos que vivem ali. Que o deserto e suas cidades levantem a voz, as vilas em que vive Quedar. Que os habitantes de Selá gritem de alegria. Gritem do cume das montanhas, que deem glória a Adonai, e proclamem seu louvor nas regiões litorâneas. Adonai sairá como um soldado inflamado pela fúria da batalha. Ele gritará assim, ele dá um grito de guerra enquanto triunfa sobre os inimigos. Mantive minha paz por um longo período, mantive-me silente, contive-me. Agora gritarei como a mulher no parto, gritando e gemendo ofegante. Devastarei montanhas e colinas, secarei toda a vegetação, transformarei rios em regiões costeiras e secarei lagos. Conduzirei os cegos por ruas que não conhecem, por ruas desconhecidas eu os guiarei. Transformarei trevas em luz diante deles e endireitarei os caminhos tortuosos. Essas são coisas que farei sem falhar. Os que confiam nos ídolos e dizem às estátuas: vocês são nossos deuses, serão expulsos em vergonha total. Ouçam surdos, olhem cegos, para que vejam quem é tão cego quanto meu servo, ou tão surdo quanto o mensageiro que enviei. Quem é tão cego quanto o que eu recompensei, tão cego o servo de Adonai. Você enxerga bastante, mas não presta atenção. Abre os ouvidos, mas não escuta. Adonai estava contente pela retidão demonstrada por você, para tornar a Torá grande e gloriosa. Mas este é um povo saqueado e roubado, todo encolhido em buracos e sequestrado em prisões. Eles estão lá para serem saqueados,
sem ninguém para o salvar. Servem de despojos e ninguém diz: leve-nos de volta. Quem de vocês ouvirá? Quem escutará e dará atenção nos dias vindouros? Quem entregou a Jacó para ser despojado e Israel aos saqueadores? Não foi Adonai contra quem temos pecado? Em cujos caminhos eles se recusam a andar, desobedecendo a sua Torá. Por isso derramou sobre eles sua ira ardente, bem como a fúria da batalha, que os envolveu em chamas, mas nem assim aprenderam. Ele os consumiu, contudo eles não os levaram em consideração. 43. Mas agora eis que Adonai diz: o seu Criador, ao seu Criador Jacó e ao seu formador Israel: não tenha medo, pois eu o redimi. Eu o chamo pelo nome, você é meu. Quando passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não cobrirão. Quando passar pelo fogo, você não será chamuscado. A chama não o queimará, pois eu sou Adonai, seu Deus, o Santo de Israel, seu Salvador. Eu dei o Egito como resgate por você, a Etiópia e a Seba por você, pois eu o considero valoroso e honrado, e porque eu o amo, pois vos darei povos, nações em troca de sua vida. Não tenha medo, pois estou com você. Trarei seus descendentes do leste e os reunirei do oeste. Direi ao norte, liberte-os, e ao sul, não os retenha. Trarei meus filhos de longe e minhas filhas desde os confins da terra. Todos os que levam meu nome, a quem criei para minha glória, eu os criei. Sim, eu os formei. Traga adiante o povo que tem olhos, mas é cego, o surdo que possui ouvidos. Todas as nações são reunidas, e os povos agrupados. Quem dentre eles pode anunciar e revelar o que aconteceu no passado? Que eles tragam suas testemunhas para se justificarem. Para os outros, ao ouvi-los, podem dizer: isso é verdade. Vocês são minhas testemunhas, diz Adonai, e meu servo a quem escolhi, para que saibam e confiem em mim e entenda que eu sou e nenhum Deus foi produzido antes de mim e nem existirá outro depois de mim. Até aqui, né? Isso. Isso daqui, o Isaías 42, em comparação com Gênesis 1, tá? É para a gente fazer isso. Então, o que a gente estudou em Gênesis 1? Gênesis 1, o princípio, né? Que Deus fez a terra e falou: haja luz e houve luz. E o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Essa parte, principalmente, tá? Com haja luzes no domo do céu, também vai falar sobre Isaías 40, 26, tá? Que está perto da paraxá que a gente está estudando. Só que o principal disso tudo é que a gente viu que a luz, haja luz e houve luz, é a luz no meio das trevas, tá? A gente viu aqui no capítulo 42, principalmente aqui, ó, no versículo 6, tá? Fala assim: eu, Adonai, o chamei com justiça, segurei pela mão. Sandrinha, fecha só o seu microfone, porque senão ele fica dando... desculpa. Fica dando eco. Te peguei pela mão e modelei e fiz de você uma aliança para o povo. De quem que ele está falando aqui? Para ser a luz dos goíns. De quem que ele está falando? Quem é a luz que brilha no meio das trevas? Jesus. Isso. A fim de que possa abrir os olhos dos cegos, libertar os prisioneiros, aqueles que vivem trevas nos calabouços. Então, a gente sabe que desde que o mundo é mundo, houve luz e houve trevas, tá? E a luz brilhou no meio das trevas. E a luz é Jesus, tá? Ele brilha no meio das trevas. Ele traz a aliança que vai verdadeiramente nos salvar. E aí, quando a gente vê essa parte falando sobre a luz que brilha no meio das trevas, também fala que o próprio Deus não concede a sua glória a ninguém, nem o louvor e nem a nenhum ídolo,
tá? Porém, quando você vai para o 43, você vê aqui que o próprio Deus da casa de Jacó e da casa de Israel, tá? Por que Jacó e Israel? A gente já estudou sobre as duas casas, né? Ele faz uma aliança, e aí ele fala de novo sobre a aliança que ele fez com a humanidade, sobre as duas casas, e o santo de Israel seria o seu salvador. E aí, quando ele fala que não tenham medo, pois eu estou com vocês. Trarei seus descendentes do leste e reunirei do oeste. Eu estou lendo o 43:5, tá? E direi ao norte, liberte-os, e ao sul, não os retenha. Trarei meus filhos de longe, minhas filhas, desde o confim da terra, por meio de quem? Da luz. Da luz, que é Jesus. Aí, quando você pega o 10, ele fala o quê? Vocês são minhas testemunhas, diz Adonai. E o meu servo, a quem escolhi, para que saibam e confiem em mim. Só que aí, olha só que interessante. Quem está falando aqui? Yud Rei Vav Rei. Yahvé, Adonai, Yahuá. Muitas pessoas falam qual é a pronúncia do nome, mas Yud Rei Vav Rei. Ele fala que as pessoas seriam testemunhas dele, certo? Mas Atos 1:8, a gente vai ver. Atos 1:8, deixa eu pegar aqui, gente. E se alguém quiser ler, tá? Fiquem à vontade. Atos 1:8. Tá aqui. Pode ler? Pode ler, Sandrinha. Mas receberão poder quando o Ruach HaKodesh descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a região de Judá e Samaria, na verdade, até os confins da terra. Quem estava falando aqui? O Quem Pai, estava né? falando? Hã? Ah, não, Jesus, desculpa, Jesus. Jesus, tá? Jesus. Ele falou que as pessoas seriam as testemunhas dele. Uai, mas lá em Isaías não falou que nós seríamos testemunhas de Yud Rei Vav Rei? Aqui, na Bereshit, que é Gênesis, capítulo 1, não fala que a luz brilhou no meio das trevas e o Espírito de Deus, Rua Rakodesh, como a Sandra leu em Atos agora, pairava sobre a superfície das águas? Não fala? Então, o Espírito de Deus ia testemunhar e o de Rei Vav Rei ou Yeshua? Ou os dois são um? Lembra que Yeshua falou? Eu e o Pai somos um. Como assim você pede para ver o Pai? Eu sou a imagem viva do Pai. Então, quando a gente vai sendo confrontado com as Escrituras, a gente vai tendo a revelação do Espírito Santo de Deus. Os 7 Espíritos habitavam, a completude do Espírito de Deus habitava em Yeshua. E ele era a luz do mundo. Ele é a rocha, ele é o Salvador, ele é o Santo de Israel, o Salvador. Aí, agora, nós vamos ler a outra parte da Paraxá, que é João. Gente, se alguém quiser comentar, pode comentar, viu, sobre esse capítulo. Fica à vontade. João 1, capítulo 1, do versículo 1 ao 18, para a gente fechar o raciocínio dessa Paraxá, tá? João, capítulo 1, do 1 ao 18. Você quer continuar lendo, Sandrinha? Vou.
João, capítulo 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas vieram à existência por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito veio a existir. Nele estava a vida, e a vida era a luz da humanidade. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a suprimiram. Houve um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio para ser testemunha, para testificar acerca da luz, para que por meio dele todos pudessem depositar confiança em Deus e lhe serem fiéis. Ele próprio não era luz, não. Ele veio como para dar testemunho a respeito da luz. Essa é a luz verdadeira, que ilumina todos os homens que entram no mundo. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele. Entretanto, o mundo não o conheceu. Ele veio para sua terra natal, mas seu povo não o recebeu. No entanto, a todos que o receberam, aos que depositaram confiança na pessoa e no poder dele, e ele lhes deu o direito de se tornarem filhos de Deus, não por causa da linhagem, impulso físico, nem por vontade humana, mas por causa de Deus. A palavra se tornou um ser humano e viveu entre nós, e vimos sua Shekinah, a Shekinah do Filho único do Pai, repleto de graça e verdade. João testemunhou a respeito dele, ao exclamar: Este é o homem de quem falei ao dizer: Aquele que vem depois de mim tem que tomar posição à minha frente, porque existia antes de mim. Todos nós recebemos de sua plenitude, graça sobre graça, porque a Torá foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Yeshua, o Messias. E ninguém jamais viu Deus, mas seu Filho único, que é idêntico a Deus, e está ao lado do Pai, ele o tornou conhecido. Amém. Aleluia, Jesus. E aí, alguém quer comentar? Fica à vontade, gente. Se alguém quiser comentar, o que vocês entenderam para completar o raciocínio de Isaías e Bereshit, Gênesis 1? O que eu entendi é que tudo foi criado por ele, para honrar e glorificar Yeshua, Jesus, o nosso Salvador, o nosso Messias, que veio, que se sacrificou, que morreu pelos nossos pecados e está sentado à destra do Pai. Mas se a gente quiser conhecer o Senhor, é só a gente olhar para Jesus que a gente vê em Jesus o Pai e o Pai em Jesus. E o Senhor é maravilhoso, misericordioso, ainda enviou o Espírito Santo para nós, para nos consolar, até a volta novamente do Senhor, para nos levar, para estar junto com Ele na graça, na glória e na eternidade. Glória a Deus, aleluia, né? E o interessante é que quando você vai para outros textos bíblicos, você lê sobre a destra, sobre o servo que seria enviado, assim como aqui em Isaías 42, né? Não, 43, que fala aqui, olha, 43, deixa eu ver, qual o versículo que ele fala sobre o servo. Deixa eu ver se é o 42 ou 43 mesmo. Aqui, 42, né? Eis que meu servo, a quem sustento, meu escolhido, em que tenho prazer, pus meu espírito nele, e ele trará justiça aos goíns. Não chorará, nem gritará, ninguém lhe ouvirá a voz nas ruas. Ele não quebrará o caniço quebrado, nem apagará o pavio ardente. Produzirá justiça consoante a verdade. Isso está lá em Mateus 12, 20, né? Que o nosso Senhor e Salvador, ele sofreu como o servo sofredor mesmo, né? E tudo que a gente estuda na Paraxá, né, só para complementar, porque Gênesis, ele é muito profundo, ele é o início, né? E a palavra de Deus, que é Yeshua, tá? Ele é a palavra de Deus, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, o princípio é Bereshit,
E Bereshit, já no primeiro capítulo, já mostra quem é a luz. E lá em Apocalipse, você vai ver de novo ele vindo em glória, voltando em glória, a luz brilhando, que todo olho verá. Todo olho verá. A volta de Yeshua. E João testemunha isso no meio, né? Lá no meio da Bíblia, vamos pôr assim, meio não, né? Lá os apóstolos testemunhando a luz vindo ao mundo, mas os homens não aceitaram a luz. Muitos homens não aceitaram a luz. E essa luz, ela veio tirar a gente das trevas, tirar a gente, como a oração linda da Sara, falando sobre os ossos secos, veio reviver esses ossos secos, porque era exatamente isso que nós estávamos, mortos, condenados, destituídos da glória, igual a gente estudou em Bereshit, por causa do pecado de um só homem, Adão. O pecado entrando na humanidade, precisou ser feita uma aliança. E aí a gente lê Gênesis, Isaías, João, mostrando que Yeshua é a luz do mundo, que criou todas as coisas. Nele fazemos uma aliança que nos dá o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Não por linhagem, não por causa da nossa pessoa, mas para a glória dele. Então, Yeshua é a Torá, é a palavra viva, grande, glorioso. Ele não concede a sua glória para ninguém. Ou você está em Yeshua, ou você não está. Os mornos vão ser vomitados. Ou você é dele, ou você não é. Ou você está enxertado, ou você está fora. E o ramo que é enxertado também, se não andar conforme a vontade perfeita de Deus, vai ser cortado. Se os ramos originais foram cortados, imagina os enxertados. No começo, Adão, que era barro, pecou e o próprio Deus destituiu de sua glória. O próprio Deus também puniu os anjos, quem dirá a gente. E os anjos são considerados filhos de Deus. E a humanidade cai em iniquidade, mas os que estão aliançados na luz, esses vão ser como Enoque e Noé, porque andam com Deus e andarão na palavra, que é a lâmpada para os nossos pés. Por isso que é importante nós estarmos na palavra. Não adianta a gente sair da palavra, porque a palavra é a luz para os nossos pés. A palavra é Yeshua. Ele deixou as escrituras para que nós pudéssemos andar nela. É como se fosse o nosso manual de vida. Todo eletrodoméstico que você compra, você tem um manual. Porque se você usar mal, se você não seguir as instruções do manual, você simplesmente vai quebrar, vai queimar o seu aparelho, não é? O manual da nossa vida, para a gente não ser quebrado, moído, destruído, queimado no fogo do inferno, é a palavra. É a palavra. Esse é o nosso manual. Se você quer ser aliançado com Deus, você tem que estar em Yeshua. E Yeshua disse o quê? Quem me ama obedece os mandamentos. E aí vem a pessoa da hipergraça e fala, não, nós estamos na hipergraça. A gente não precisa obedecer os mandamentos. A gente não precisa. Nós estamos na graça. Mas Tiago, que era irmão de Yeshua, disse o quê? A fé sem obras está morta. Porque nós somos justificados, sim, pela fé, mas santificados pelas nossas ações. E quando Yeshua, lá em Apocalipse, fala o quê?
que todos serão cobrados pelas coisas que fez. Pelo que fez. Aí vem Isaías 43, que diz que o próprio Deus redime as duas casas, pois Ele é o nosso Salvador. Ele nos ama e trará os seus filhos de longe, os que levam o nome dele. Que nome que é sobre todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra? O nome dele. E aí, lá em Apocalipse, vai falar que 144 mil tem o nome do Pai e do Filho escrito em suas testas. Por que o nome do Pai e do Filho escrito em suas testas? Qual é o nome de Yeshua? Iá salva. Yeshua significa Iá salva. Yud-Rei Vav-Rei salva. Yahushua. A salvação vem de Iá. Vem de Yud-Rei Vav-Rei. Então não adianta. Se você não estiver na luz, se você não estiver enxertado em Yeshua, não adianta. Porque, como diz lá em Atos, que nós acabamos de ler, nós seremos testemunhas de Yeshua aqui nessa terra. Quando ele diz, eu sou a luz do mundo, deixem brilhar a vossa luz, é porque nós estamos enxertados nele. Nós somos um com ele, assim como ele é um com o Pai, e a luz dele brilha em nós por meio do Espírito Santo. Então, deixe brilhar a sua luz. Onde você for, seja luz. Seja luz. Deixe brilhar a sua luz. A luz do Evangelho de Cristo. Do Senhor e Salvador de tudo e de todos. Mas se eu estou enxertada nele, mas eu não sei o Evangelho, como que eu vou deixar brilhar a luz? Como? Fala para mim. Se eu não sei a palavra, se eu não sei o que o meu Salvador falou, se eu não sei o que ele quer de mim, se eu não sei quais os mandamentos que ele mandou eu obedecer, como que eu vou deixar brilhar minha luz? Ah, não, mas eu estou na super graça. É só falar que eu sou de Jesus, está tudo certo. Aí o próprio Jesus falou que muitos virão e dirão, Senhor, não fiz tantas obras em seu nome, eu fiz tantas coisas, eu libertei demônio, eu fiz isso, fiz aquilo, curei, fiz tantas coisas, Senhor. Por quê? Por que eu não estou entrando? Aí vem Yeshua e fala, a luz, afastai-vos de mim, vós, obreiros, do que é contra a lei. A lei. Os mandamentos. Então, nós somos testemunhas da palavra, e a palavra é Yeshua, e a palavra é a luz para o nosso caminho. Para que nós possamos confiar nele e entender que ele é o grande eu sou. Yud-Rei, Vav-Rei, Erie, Asher, Erie. Eu sou. O eu sou, que você vai ver lá, quando Deus fala o nome dele para Moisés. Erie, Asher, Erie. O grande eu sou. Eu sou o que serei, serei o que serei, eu sou o que sou, ou seja, eu serei o que eu quiser para o propósito que eu desejar, porque ele é o Todo-Poderoso. Ele é o que ele quiser para o propósito dele. E Yeshua falou isso em João 8,58. Eu sou. Aí, a imagem do Elohim vivo. Ele é a imagem. Vamos pôr assim, se esvazia da glória em carne, vive entre nós, a luz, a glória, vive entre nós, e as pessoas não aceitam essa luz. Ainda hoje. E muito mais hoje, porque nós estamos na época da apostasia.
E o que está acontecendo com as pessoas na época da apostasia? Estão preferindo a mentira do que a verdade. Porque a verdade, que era a luz do mundo, esteve conosco. Mas o mundo não aceita. E aí a pessoa aceita a mentira, mas não aceita a verdade. E hoje a gente vê muito mais claramente isso, porque nós estamos vivendo os últimos dias. A época da apostasia, a época em que essas fontes rotas, essas fontes contaminadas, estão fazendo um sucesso violento. Estão desencaminhando uma grande massa de pessoas. E eu falo a verdade para vocês. E eu falo isso todos os dias para vocês, minhas irmãs. Eu falo e eu vou voltar a falar até o dia que cair essa internet e eu não conseguir mais falar. Parem de ouvir essas fontes outras. Parem de dar crédito às fontes outras. Vá para a palavra. A palavra é a verdade. A palavra é a luz do nosso pé, do nosso caminho. A palavra é que vai trazer a vida para vocês. Porque Yeshua, ele veio, morreu, estamos enxertados nele. Mas vamos continuar enxertados nele como? Obedecendo. E não tem como a gente obedecer se a gente não souber verdadeiramente o que a palavra de Deus pede, nos diz. Quais são os mandamentos que ele verdadeiramente falou. E aí, eu não estou judaizando, não. Não estou falando, tem que obedecer os 613 leis da Torá. Não, porque quando Yeshua veio, ele mesmo falou, eis que a palavra diz que você não pode adulterar. Mas eu te digo que se você olhar para uma mulher a ponto de você sentir desejo por ela, você já cometeu adultério no coração com ela. Ou seja, Yeshua, ele fez com que o negócio ficasse mais difícil ainda. Então, não era mais as 613 leis. Era você verdadeiramente viver em espírito e verdade. E ele deixou isso. Por quê? Porque ele sabia que nós receberíamos o Espírito Santo capacitador para fazer muito mais do que a lei pedia. É para fazer muito mais, porque hoje você tem o Espírito Santo que habita em você. Então, não é mais as 613 leis, é você viver em espírito e verdade e você conseguir realmente ser santo, santificando cada dia mais, se limpando cada dia mais. Pequei, Senhor, pequei contra ti, pequei contra a sua lei, que diz para não caluniar. Me perdoa, Pai. Me perdoa em nome de Jesus, porque só assim eu poderia ser perdoado. Pelo nome que é sobre todo nome. Me arrependo, coloco o meu joelho no chão, peço perdão e não faças mais. Não peques mais. A hora que você for pensar em caluniar alguém, cala sua boquinha, tá? Fecha lá dentro do quarto, ora em secreto, que o seu pai, que está em secreto, vai te dar a resposta, vai te dar a solução, vai fazer brilhar a luz em você, para que você não peque. Essa é a santificação. Antes de vir a ira, fecha a boca para você não pecar. Antes de falar de um irmão, fecha a boca para você não pecar. Antes de você cometer adultério ou fornicação, vá para o seu quarto, peça para Deus te iluminar a sua mente. Antes de você ir para fontes rotas, se você tem dúvida, olha, será que aquele pastor ou aquele pessoa está falando não sei o quê? Vá para a palavra. Peça em oração. Eu pequei. Peça perdão. Fique de jejum. Ore. Esteja na luz.
Porque Jesus, ele intensificou muito mais a lei. Ele não tirou a lei. Ele te deu a capacidade agora de você obedecer muito mais do que a lei falava para fazer. Por quê? Porque nós estamos na luz. E nós não somos mais das trevas. E se você não é das trevas, você não pode deixar as trevas invadir você. E aí você tem que continuar no caminho da luz. Para a glória dele. Não é nossa, é dele. Deixe brilhar a luz de vocês, porque nós estamos na luz. Deixe brilhar a luz dele, que habita em você. A Bereshit, a Paraxá número 1, ela é linda. Linda, linda, linda. Porque destituídos da glória nós fomos desde Adão e Eva. Mas nós recebemos um fôlego de vida. Nós recebemos o Espírito Santo para que aquele vale dos ossos secos se levantasse. Porque receberam o Espírito, que você vai ver lá em Ezequiel também. Receberam o Espírito do próprio Elohim. O Espírito Santo, do Santo. O Espírito do Santo habita em vós. Então, se ele habita em vós, você tem a capacidade de negar a si mesmo, pegar a cruz e seguir. Se você não recebesse esse Espírito, lembra? Yeshua disse, quem não nascer da água e do Espírito, não participará do reino dos céus. Porque não vai ter capacidade para fazer isso. Porque a força capacitadora é o Espírito Santo. A luz que habita em nós. E sendo assim, aí sim, nós seremos a imagem e semelhança de Deus, filhos de Deus, e posteriormente glorificados para a honra e glória de Deus. E glorificado significa o quê? Voltar a ter a glória de Deus, que foi destituída lá no Jardim do Éden, que nós vimos em Gênesis 1. Ele vai devolver a glória que pertence a ele. Mas para quem? Para quem for filho. Para quem se santificou. Para quem verdadeiramente amou a verdade, amou a luz que habitou entre nós. Que é capítulo 22. Deixa eu só pôr meu óculos aqui. O Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. E todo aquele que tiver sede, venha. E todo aquele que quiser, receba de graça. É de graça. É a graça. Realmente é a graça. Mas a pessoa precisa querer estar na graça. Receba de graça a água da vida. Aquele que testifica todas as coisas diz, sim, vem. Venham em breve. Amém. Vem, Senhor Yeshua. Que a graça do Senhor Yeshua esteja com todos. Só que antes da gente pedir para Jesus vir, antes, a gente precisa prestar atenção no que ele está falando. Antes disso, no versículo 12. Preste atenção. Yeshua disse, venham em breve. A minha recompensa está comigo para dar a cada pessoa de acordo com o que tiver feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Quão abençoados são os que lavaram as suas vestes e assim têm o direito de comer da árvore da vida. Lavar suas vestes é no sangue dele. Não tem outro jeito. É estar enxertado nele. Comeu da árvore da vida? Comeu da verdade? Comeu da verdade, da árvore da vida que estava lá no meio do jardim. Que eles preferiram, Adão e Eva preferiu a árvore do conhecimento, que não era Yeshua, era Satanás.
Preferiu as mentiras de Satanás ao invés da árvore da vida. Agora ele está falando assim, olha, abençoados são os que lavaram as suas vestes e têm o direito, ou seja, primeiro eu estou em Yeshua, eu lavo as minhas vestes nele, no sangue dele, e só então, lavados nele, justificados nele, crendo nele, e na verdade, a gente consegue comer da árvore da vida, que é a verdade. E aí a gente não aceita mais a mentira. A gente só quer a verdade. Por quê? Porque a mentira faz parte do plano de Satanás. A mentira está na árvore do conhecimento, do bem e do mal. Por quê? Porque Satanás apresentou ali, na hora, uma mentira deslavada, enganando Eva, e posteriormente Eva dando de comer a Adão. Mas, se você ama a mentira, Satanás, e não ama a verdade, você não vai comer da árvore da vida. Porque foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Eles foram proibidos de comer da árvore da vida, expulsos do Éden. Então, presta atenção. Quando Yeshua fala, você lavou sua veste no meu sangue. Só que se você não comer da árvore da vida, você vai morrer. Tá? Então, por isso que Yeshua fala que muitos dirão, Senhor, Senhor, não fizemos tantas obras em seu nome? Tá. Pelo nome que vocês foram justificados. Mas pelas suas obras, vocês não entram. É o que Jesus está falando aqui. Venho em breve. E vou dar a cada pessoa de acordo com o que você fez. E o que ele fala lá? Não vos conheço. Vocês não praticam o que diz a lei. Vocês não fazem o que eu mandei. Vocês não têm o direito, sabe por quê? Porque vocês comeram da árvore do conhecimento. Vocês não comeram da árvore da vida, da verdade. A verdade, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a luz. Se você desvia um pouquinho, ou seja, para a direita ou para a esquerda, você já não está no caminho. Se você lava suas vestes no sangue do Cordeiro, mas não come da árvore da vida, você não entra no portão da cidade. Porque você só vai entrar no portão da cidade, olha só, se você lavar as vestes, se você comer da árvore da vida, que é a árvore da verdade, para você poder entrar nos portões da cidade. Adão e Eva preferiu a mentira. Eles estavam o quê? Eles estavam em glória. Eles estavam em glória, perfeitos, lá no jardim, mas preferiram a árvore do conhecimento. Por quê? Porque eles queriam ser como Deus. Para eles não bastava ser filhos glorificados. Eles queriam ser como Deus. Queriam ter o poder de Deus. Aí foi cortado a árvore da vida. E eles saíram do portão da cidade. Foi proibida a entrada do Éden novamente. Eles não puderam mais entrar. E a gente só vai entrar pelo portão da cidade, da Nova Jerusalém, ou do Éden, do paraíso, e ver a árvore da vida no centro do paraíso e poder comer dela, da verdade. É já aqui, gente. É já aqui. É já aqui, porque se você não comer da palavra, que é a verdade, não comer da palavra, da árvore da vida, você não estará em glória. Por isso é tão importante, eu falo sempre, fiquem na palavra. A palavra é a vida, a palavra é a verdade, a palavra é a fonte da vida, é a árvore da vida, é a verdade. Que a gente precisa comer dela todos os dias, para a gente não ser enganado.
Porque Satanás lança setas todas as horas, todos os dias, principalmente para essa internet. E aí, para a gente ser a luz, a gente precisa permanecer na luz. Permanecer na luz é permanecer na verdade, é permanecer na palavra, é ficar na palavra. Seja como os bereanos. Examine as escrituras diariamente. Diariamente, para vocês não serem enganados. Não serem as virgens tolas, mas as prudentes. Aquelas que vão com o noivo. Não aquelas que ficam na porta. Deixa a gente entrar. Não vai entrar. Não vai entrar, porque só entra pelos portões da cidade aqueles que amam a verdade. Aqueles que têm o nome do Pai e do Filho escrito nas suas testas. Aqueles que amam as Escrituras, tanto o Velho Testamento quanto o Novo. Aí o que acontece? Só pondo um parênteses aqui. Tem os judeus que só amam o Antigo Testamento e tem os evangélicos que só amam o Novo Testamento. Ou só lê o Novo Testamento, nem lê o Antigo. Ah, não, nem precisa, porque faz mais parte. Nós estamos na graça. É ou não é assim? E aí, o que acontece? O nome do Pai está no Antigo Testamento, não é? O nome do Filho, Novo Testamento, não é? E o que o 144 mil é? Comprados como primícias. E na boca deles não há mentira. Há o quê? Verdade. Verdade. E a verdade é o quê? A palavra. E a verdade é o quê? A árvore da vida. Para entrar em glória no portão da cidade, somente com a verdade. Católico também. Católico e evangélico, Claudinha, eu considero praticamente a mesma coisa. Eu vou te falar por quê. Porque quando você entende que o Concílio de Nicéia, tá? Constantino, quando ele muda, né? Vamos pôr assim, ele praticamente ele faz uma mudança assim que ele quer tirar, né? O antigo praticamente. Ele não vai tirar, mas é como se eles fizessem na Reforma Protestante também, a mesma coisa que Constantino fez, tá? Eles só deram tipo, tirou Santos, tirou Santos, mas continua muita coisa do que Constantino fez. Lá na reforma, ó, lá nos concílios, tá? Tira-se somente os santos, né? E continua praticamente as mesmas liturgias, tá? E por isso que a igreja evangélica está tão quanto a igreja católica enganados. Porque eles estão comendo da mentira. Eles estão idolatrando homens, estão acreditando em homens, em vez de comer da verdade. Mas o meu pastor disse. O padre falou que não. Pode falar, Belinha. Eu vejo que a religião, né, o que acontece? Ela veio, como ela sabia que não ia conseguir esconder, né, a palavra, os testemunhos, né, ali tudo que Deus fez, tudo que Deus planejou, aí ela veio para tentar esconder, né, ela veio ali naquela forma ali de apresentar a Deus, mas apresentando um Deus que não é o Deus verdadeiro, apresentar outros deuses, né, que cada religião tem o seu, para tentar esconder mesmo essa verdade daquelas pessoas que estão buscando ali a verdade, mas estão cegas, presas na idolatria. Por quê? Porque estão amando a verdade. Elas estão indo lá, fazendo como os bereanos,
estão indo lá na palavra, amando a palavra, lendo a palavra todos os dias, comendo do pão vivo. Não, não estão. Tá? Não estão, não estão. Elas querem alimento pronto, né? Na verdade. E elas Sim. acham que chegam ali na igreja, tá fazendo a sua parte, pega ali o que vai ser dado ali, aceita tudo o que vai ser dado e vai embora para casa e pronto, acabou. Eu não estou querendo julgar, gente. Eu já estive nesse lugar, tá? De ser simplesmente uma religiosa, tá? Eu segui uma religião e ponto, tá? Mas a palavra também diz que essas pessoas, Deus vai dar oportunidade ainda para elas. Quando? Na grande tribulação. Para elas lavarem suas vestes na grande tribulação. A noiva, a virgem prudente, vai com o noivo. Vai com o noivo. Mas, ainda assim, Deus é tão misericordioso, que ele ainda vai deixar, na grande tribulação, para essas pessoas lavarem as suas vestes na grande tribulação. Mas, mesmo assim, Apocalipse diz que muitos, ainda assim, ainda nas taças da ira, vão blasfemar contra Deus. Não vão aceitar a verdade. Não vão. Não querem a verdade. São filhos do maligno. São filhos das trevas. Não querem a verdade. Não querem a luz. Não querem que deixe brilhar a luz. Então, não é religião, não é pastor, não é rabino, não é padre. Nada disso. Porque o próprio Yeshua disse, não chame ninguém de pai, a não ser o seu pai que está no céu. Não chame ninguém de rabi, porque ele é o nosso mestre. Ele é o nosso mestre. Ele é o verdadeiro pastor das ovelhas. Chame ninguém de pastor, porque o nosso pastor é Yeshua. E os 144 mil, olha que interessante, seguem o cordeiro para onde quer que ele vá. Segue pastor desse mundo? Pastor contratado? Não, eu sigo a luz. E a luz e a verdade, que é Yeshua. Eu sigo a palavra de Deus. E se a palavra diz isso, eu faço. Se ela não diz, eu não faço. Porque eu sigo o cordeiro. Eu não sigo outro pastor contratado, como diz lá João 10. Eu sigo a luz. A luz. Porque ele é o meu salvador. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu sigo ele. Eu sigo a palavra. E a luz separa as trevas. Por isso que nós somos um povo separado, um povo comprado pelo próprio Deus, para a honra e glória dele. Porque ele nos separa das trevas. Assim foi desde o princípio. Deus quis, desde sempre. Lembra que Jesus chegou e falou: ah, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes eu quis juntar vocês? Ou seja, juntar vocês para mim, separar vocês do mundo, das coisas do mundo. Quantas vezes eu quis cuidar de vocês? Quantas vezes eu quis ser a luz para vocês? Enquanto vocês estavam em trevas. Quantas vezes? Mas o que vocês fizeram? Vocês mataram os verdadeiros profetas. Vocês apagaram a luz que estava no meio de vocês. Vocês mataram o Cordeiro de Deus. Por quê? Porque eles não querem a luz. E é isso. A gente precisa deixar brilhar a nossa luz, a gente precisa aprender a amar a verdade sobre tudo, e para que nós possamos participar do reino eterno e poder entrar na porta do paraíso, da Nova Jerusalém, do Éden, da glória de Deus, participar de tudo isso, amantes da verdade. E
estando enxertado nele. Eu sei que eu queria até falar assim como um testemunho, sabe? Eu sei que muitas vezes, nos portões celestiais, Claudinha, isso mesmo. Muitas vezes a gente muitas vezes não, eu falo que aqui, eu acho que todo mundo pensa a mesma coisa, né? Ô, meu pai, será que eu vou conseguir atingir isso? Porque eu me pergunto isso todas as vezes, né? Falo, ô, meu pai, o Senhor é tão perfeito, o Senhor é tão santo, 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 o Senhor é tão magnânimo, tão maravilhoso, tão... Será que eu consigo estar na graça e participar do reino de Deus? Todo mundo se pergunta isso, meus irmãos. Principalmente nós salvos. Aqueles que estão verdadeiramente recebendo o Espírito Santo de Deus. Porque essa é uma pergunta dos filhos, tá? Quem está nas trevas nunca vai se perguntar sobre isso. Nunca. A pessoa que está nas trevas, ela já se acha autossuficiente. Ela já se acha orgulhoso demais, puro demais, lindo, maravilhoso, como o Satanás, que é o pai deles. Olha, eu sempre me faço essa pergunta também, que eu vou ficar, a pessoa que eu vou ficar mais surpresa de ver no céu vai ser eu mesmo. Porque, cara, é tão difícil. Igual a situação que eu vivi no meu trabalho, nós oramos, né? E eu creio que foi Deus quem abriu aquela porta para mim. Mas eu vivi uma situação tão difícil, tão difícil. Se eu fosse olhar a Sara velha, eu estaria lá naquela escola, ia bater o pé, ia falar assim: olha, você passa da testemunho de crente, porque o reino do céu não é dessa forma, mas não. A mulher é viúva, tem uma filha, precisa sustentar a filha, e ali eu falei: Senhor, me manda embora. Porque, tipo, ficou uma situação tão difícil, tão difícil, tão difícil. A mulher cogitou na mente dela que eu estava falando mal dela. E, tipo, não houve isso. E o tempo todo eu queria servir as pessoas, eu queria agradar as pessoas, para poder ganhar as pessoas para mim, para semear o evangelho na vida delas. E essa mulher ficou incomodada, porque todo mundo estava gostando de mim na escola e não gosta dela. Não gosta dela. Ela me chamou de falsa, de fingida, de mentirosa. E eu falei assim: minha filha, essa é a minha essência. Eu não posso deixar o Satanás roubar a minha essência. Então, assim, ela é viúva e ela precisa trabalhar. Mas sabe uma pessoa que a criança pede mais comida? Ô, gente, não é caluniando, mas a pessoa, meninos gulosos, defeituosos, não tem comida em casa, fogo, meu, crente, tá? Crente. Aí vem uma colega de trabalho: ô, fulano, você tem um tomate? Tem mais tomate? Ah, não tem. A vasilha é cheia de tomate lá atrás. Eu fui vendo aquilo, foi me dando ânsia de vômito, de ver uma pessoa que diz que professa a mesma fé, mas não respeita os colegas de trabalho, não respeita as pessoas. Ninguém aqui vai aceitar Jesus, ninguém aqui quer Jesus. Claro que não quer. As atitudes são nojentas. E eu fui vendo aquilo foi me dando uma tristeza tão grande, tão grande, tão grande. E, tipo, ela cogitou na mente dela que eu estava falando mal dela, mas, assim, eu não estava, Deus sabe que eu não estava. E ela apontando o dedo na minha cara, fazendo assim comigo, gritando comigo, me xingando. Mas, Eu Sara, respirei Sara, fundo. isso não significa estar em Eixo, é o que eu acabei de falar. Isso Sim, significa estar em religiões. Em religiões, isso, isso. e estar em religiões é a mesma coisa que Jesus vai falar Mas para você. olha, eu tentei alertar os olhos dela, sabe, pela palavra, eu tentei abrir os olhos dela, mas não. Ela é aquele tipo de crente que eu vou ser arrebatado antes, ninguém toca em mim porque eu sou ungida no ventre da minha mãe, mas é uma pessoa ungida no ventre da minha mãe que faz mal para as pessoas. Eu tenho aqui colega de trabalho que me chamou e falou assim: até quando nós vamos ter que tolerar essa mulher com a gente na escola? Por que que você foi embora? Você não devia ter ido embora. Eu falei: não, eu prefiro ter paz e comunhão com Deus. Então, assim, o mundo está muito difícil, Tá porque muito as pessoas estão focadas nisso. Eu sou ungido,
desde o ventre da minha mãe, mas eu não posso morrer por Cristo. Morrer por Cristo não é só você dar a vida realmente, é fazer Não, renúncia. todo É dar dia, todo dia, todo Foi dia. para mim, gente, foi custoso para mim. Eu chorei muito. Eu falei, Senhor, eu queria continuar. O Senhor sabe dos meus planos, mas não foi possível. Mas o que a Bíblia fala? Bem-aventurados que são injustiçados. Então, eu cedi para ela poder continuar. Tanto que a minha diretora falou assim, no início, né? Quando teve a confusão, Sara, se você quiser continuar, você vai continuar e ela vai para casa. Ok, só que ficou uma situação insustentável. Eu falei, Deus me mande embora. Graças a Deus me mandaram embora. Bem-aventurados os que choram. Oi, meninas, posso falar Olá. rapidinho? Claro, É porque veio isso no meu coração desde a época que Sara estava lá. Eu fui refletir sobre essa questão, e isso é completamente, totalmente espiritual. Se a mulher dizer que serve a Deus, não diz nada para a gente, porque a gente aprende que a palavra só faz efeito em nós se praticarmos. Ela não está praticando, então ela não pode. Ela só vai abrir a boca para dizer. Mas, por enquanto, Verdade. que Deus tenha misericórdia e reverta o quadro, né, que talvez ela esteja ainda no processo E dela, ela e mude, Deus né? Não, eu tratará, ainda caminhei mais uma milha, mas falei, que me você perdoa. saiba, eu não tenho dúvida nenhuma que é totalmente espiritual. O inimigo se levantou Sim, contra você usando uma pessoa que se diz ser, sim, sim. e só Deus é quem sabe se o coração dela vai ser tratável ou não, né? Porque Não, eu ainda tratar Deus caminhei quer. mais uma milha. Falei, me perdoa, vamos caminhar mais uma milha, vamos seguir em frente. Sabe o que ela fez? Mandou assim para mim: você é fingida. Se você não tirar sua máscara, Deus vai arrancar. Tá bem, então. Então tá. Não deixa. gente. Então, mas quando eu tinha que ter falado isso com você antes, terminei me passando. Porque quando a gente vê que é uma questão assim 100% espiritual, a gente nem fica tipo, quando alguém que eu vejo que está falando comigo, que é o inimigo, eu já automaticamente desconsidero qualquer coisa que a pessoa fale, entendeu? Eu deixo falar, simplesmente, ela só vai falar, mas sabendo que ali é um demônio, ou uma legião deles. Então, se a gente for tentar justificar ou responder, a gente está respondendo e justificando a um demônio, que não vai valer a pena. Então, eu penso logo assim, ó, Senhor, está em tuas mãos. Me dá paciência, me dá sabedoria, mas a última coisa que eu vou fazer é ficar me importando com o que o demônio fala para mim, porque Não, foi o que eu para mim está fiz. muito claro que era Foi o ela, que eu entendeu? fiz. Agora Eu só você quis fez muito caminhar mais bem. uma milha pelo evangelho, né? Eu achei Por que isso, você fez muito né? bem no Falei sentido isso não. de sair, porque Deus proverá, você terá sua paz e seja feita a vontade do Senhor. Isso. Nessa Exatamente. cidade você não vai passar, em hipótese alguma. Bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os que choram, os pobres de espíritos. Por que pobres de espírito? Porque são humildes e ouvem a palavra. E são aquelas pessoas que podem ser admoestados, né? Agora, tem pessoas que não conseguem ser admoestados. Mesmo você tentando ajudar essa pessoa, a pessoa não consegue ser admoestada. É Então, nessa hora, pode falar, é Patrícia. nessa hora, Chico, que entra aquele texto, orai pelos seus inimigos, porque você vê que a carcaça aí só é dela, mas o Espírito está dominando, não é de Deus, não é a Espírito Santo. Aí nessas horas a gente tem que fazer o quê? Toda vez que eu lido com essa situação, eu começo a orar pela pessoa, tipo, Senhor, liberta. Senhor, tem de misericórdia e liberta. Aí a gente começa a orar para que aqueles espíritos iníquos, eles saiam, sabe? E que a pessoa seja realmente... Amém, Sara. Exatamente, É isso. exatamente. Por quê? Porque você é a luz, né? Nas trevas. Então você tem que deixar brilhar a sua luz. E o que é brilhar a sua luz, se não ser como Jesus foi aqui nessa terra? Onde ele foi caluniado, ele foi espancado, ele foi torturado, ele foi morto, humilhado. Pega a sua cruz. Pega a sua cruz e siga Jesus. Seguir Jesus
Nunca ele falou que seria fácil. Nunca. Nunca ele falou que seria fácil. É uma coisa difícil para quem não tem o espírito também, tá? Impossível para quem não tem espírito. Agora, para quem tem o espírito do Deus vivo em você, é totalmente possível. Se você se consagrar, se você orar, se você jejuar, se você deixar amortecer a sua carne para crescer em espírito, aí você consegue. Agora, se você começar a não se alimentar do pão vivo, não beber da água da vida, não comer da árvore da vida, todos os dias, você vai enfraquecendo o seu espírito. E você vai andando mais na carne do que no espírito. E aí você não vai conseguir deixar brilhar a sua luz. Por quê? Porque a sua luz vai apagando. É igual aquela velhinha que não tem oxigênio, né? O que a velhinha faz? Ela vai, ó, sem oxigênio. Até apagar. Por quê? Porque ela não está sendo alimentada com oxigênio. O que é o oxigênio? Senão, o espírito do Deus vivo. Se você não se alimenta, espiritualmente falando, por meio da palavra, da verdade, da luz, a sua luz apaga. É isso, minhas irmãs. Deixe brilhar a luz de vocês. Alimente-se da luz, alimente-se da verdade, porque é o único caminho para a vida eterna. Nosso Senhor Jesus. Um beijo grande, tá? E essa foi a Paraxá número 1. Glória a Deus, aleluia. Que Deus ilumine os nossos caminhos todos os dias para a honra e glória dele. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Enche meninas. as suas candeias. Obrigada, meninas. Enche suas candeias. Um beijo. Amém. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Beijo, abençoe. beijo,